Meu nome é Aline. Todas essas informações que são passadas são informações canalizadas. Depois de um tempo eu comecei a receber, eu comecei a ter essa comunicação com o mundo espiritual, abri mediunidade, aí veio uma avalanche de informações e eles pediram para poder começar a passar essas informações aqui no TikTok, lá no canal, porque ia chegar um momento que várias pessoas iam estar vivendo essas situações parecidas com isso daqui, e seria um auxílio para essas pessoas. Olá, boa noite para todo mundo que está chegando. Oi para quem falou oi aqui em cima. Fiquem à vontade, a gente vai falando aqui sobre o tema. Qualquer dúvida podem perguntar, podem mandar mensagem, a gente vai respondendo, tá? E no mais é isso, eu já vou começar logo o tema, tá? Mas só para poder ter ciência, assim, de que não é nada do que é falado veio da minha cabeça, puramente da minha cabeça, não. Eu estou aqui só canalizando informações, tá? Só estou sendo o caminho deles. Giovana, a live não é sobre tiragens ou adivinhação, coisas do tipo, sabe? Acho que é mensagens canalizadas, mas com temas específicos. Igual hoje, o tema hoje dessa live é como saber nosso propósito, tá? Não, mas fica à vontade, Giovana, fica aí, assiste com a gente, que eu tenho certeza, se você tá aqui, é porque certamente a espiritualidade tem algo para te trazer, tem alguma mensagem ali para trazer. Porque nada acontece na vida da gente por acaso, assim. Tudo tem um propósito. E querendo ou não, a gente vai falar sobre crianças aqui também. Se o seu foco é se vai engravidar, né? Vamos entrar no assunto crianças também. Mas vamos entrando aqui, aí conforme o pessoal vai entrando aí também, vai perguntando, se tiver alguma dúvida, e vamos nessa. Então, como saber nosso propósito? E eu acho que no título eu coloquei alguma coisa sobre as profissões, né, que vão surgir, que nosso planeta ele está em modificação, a gente está passando por a transição planetária, estamos indo para uma consciência 5D, o planeta também, né, uma 5D, e a partir desse momento tudo vai mudar e com certeza as profissões também vão mudar, o que a gente vai estudar, o que a gente vai fazer, tudo isso vai ser novo, vai ter uma modificação. E vamos falar sobre essas modificações aqui também, tá? Só para poder explicar da onde que veio esse tema, sempre a espiritualidade traz o tema que vai ser na semana, sabe? Assim, quando não é para falar sobre nenhum tema, eles não falam nada, outras vezes eles já passo ali, não, pega um papel e uma caneta que vai ser sobre isso que você vai falar. Aí eu faço ali um roteirinho só das explicações que eles passam, e aí conforme a gente vai conversando, eles vão mandando mais informações. Sobre esse assunto, oi Ana, oi todo mundo que está chegando, fiquem à vontade, boa noite para todos, fiquem todos à vontade, tá? Sobre esse assunto, foi até engraçado, porque se encerrou a live da segunda passada, e aí tava, né, normalmente logo depois que se encerra uma live, passa no máximo 2 dias, aí já me passa um tema da próxima live. E dessa vez não tinha sido passado nada ainda, eu falei, certo, nem vai ter live na próxima semana, né, certo, vai ficar assim mesmo. Aí, uma das pessoas lá do grupo do WhatsApp, gente, tem o grupo no WhatsApp, tá? O link tá lá na bio do canal no YouTube, para quem quiser entrar. Aí, uma das pessoas, com certeza nada é por acaso, a gente sempre fala, né? Colocou uma mensagem lá no grupo, com um post, na verdade, né? No feed do Instagram, onde tinha a frase bem assim: se todo salário fosse igual, qual profissão você escolheria? Aquilo ali foi o gatilho. Dali, a espiritualidade já começou a mandar um monte de informações. Porque, assim, várias vezes muita gente, na verdade, passa a vida inteira tentando entender o que veio fazer nesse mundo, assim, né? A pessoa, às vezes, está trabalhando num lugar, mas não fica feliz, ou então está sempre trocando, indo de um lugar para outro, mas nunca está feliz, parece que está sem um propósito, está sem um motivo ali. E aí, esse tema, essa frase, né, que ele trouxe no grupo, foi abrindo a visão
para o que a gente precisa observar para a gente entender aonde a gente quer chegar, né? O que a gente quer da nossa vida. Então, por exemplo, nesse pensamento que ele trouxe, né, de observar o que a gente faria se a gente não ganhasse nada diferente de outras profissões, já foi se abrindo um leque ali para poder observar o que é o propósito. Porque aquilo que é o nosso propósito de alma, aquilo que a gente vê como missão de alma para fazer, a gente não sente como trabalho. A gente faz e você nem vê o tempo passar. Você faz e parece um hobby na sua vida. Nem parece um trabalho, nem dá para se chamar assim de trabalho. Então, muitas pessoas, elas, principalmente nessa fase do planeta, por conta mesmo da modificação planetária, elas já vieram para esse planeta com esse tipo de contrato. Todos nós, quando encarnamos aqui, nós vamos vir com contratos também. Contratos pré-acordados ali. Alguns para viver com a família, para viver algumas situações. E tem essa fase agora do planeta, onde as pessoas estão vindo com contratos específicos para a modificação do planeta, para a transição planetária. Então, para trabalhar mesmo nisso tudo aí que está rolando agora, para auxiliar pessoas, né? Então, muitas pessoas vêm com esses contratos. E é dentro desses contratos que vai estar o seu propósito, né? O que é aquilo que você veio fazer aqui no planeta. Mas só que como que a gente consegue descobrir, né? Qual que é esse propósito? Começar a observar, no primeiro momento, o que faz o seu coração vibrar. Se você já consegue ter essa resposta no presente para essa pergunta, já é ótimo, já é meio caminho andado ali. Se tem alguma coisa que te chama muito atenção, provavelmente é o seu propósito para essa vida. Algum tipo de trabalho ali que te chama de alguma forma, que você faria até de graça, é parte disso. Só que tem pessoas que não conseguem notar ou saber o que é isso. Nesse tempo presente, no agora, na idade que tem hoje, não conseguem. Elas buscam ali um entendimento tal e não vem. Aí o que acontece nesse tipo de situação? A gente pode buscar lá na nossa infância. O que a gente gostava de fazer? Onde que a nossa atenção ficava? Quais eram as brincadeiras que eram as nossas brincadeiras preferidas? A nossa criança interior, ela tem muita resposta para a gente, sabe? Vários momentos ela vai trazer as conexões e as respostas de perguntas que a gente faz. Até um exemplo do que rolou também nesses últimos dias, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar do canal Anos 90. Eu esqueci o nome dele, porque com o nome eu sou uma maravilha, gente. Eu nunca lembro o nome de ninguém. Acho que é Nod, eu acho que é Nod o nome dele. Enfim, ele faz lá o canal 90, né? Que fala de coisas da década de 90 e tudo mais. É um canal grande, já tem muitos seguidores e tal. E outro dia ele estava comentando que ele tinha uma vontade muito grande na infância de montar jogos de tabuleiro. Então ele mesmo fazia ali os joguinhos dele de tabuleiro. Ele pegava papéis e escrevendo ali as normas, as regras, né, como que fazia tal. E ele mesmo montava com papel e caneta os joguinhos dele de tabuleiro. Então isso sempre foi um sonho para ele. E agora, no momento presente, ele conseguiu, com uma empresa ali, começar a fazer esses jogos de tabuleiro com a marca dele, né, ali do canal 90 e tudo mais, marca dele, própria dele. Então ele está muito feliz. Assim, isso, pode ter gente que vai falar assim, mas isso não é um propósito. Mas isso é algo da infância dele. Quem garante que isso realmente não é um propósito? O que será que ele quer trazer de conhecimento relacionado a esses jogos, né, ali para as crianças? E outro detalhe muito grande, eu sei que eu estou pulando etapa aqui, já nem estou seguindo o roteiro, mas depois eu volto ali para ver se eu não esqueci nada. Muito do que está rolando agora em relação a esse planeta é para as crianças. Por quê? Porque as crianças que vão trazer essa nova fase. São as crianças que vão dar esse boom das profissões e de tudo mais que vai ainda acontecer. São as crianças que estão nascendo agora, né? Então, quem garante que ele, né, o Nord, no meio desse processo dele de fazer esses jogos, quem garante que esses jogos não é para auxiliar as crianças que vão sim fazer a modificação do planeta mais para frente?
O universo ele não dá ponto sem nó. E tudo está conectado e tudo tem um porquê, né? Então, eu acredito, eu sinto que pode sim ter alguma coisa ali também naquilo que ele está fazendo, sabe? Em relação a esses jogos e tudo mais. Então, muitas vezes, voltar, quando a pessoa está totalmente perdida, tem muita gente que já sabe, né? Ela já sente o que ela quer fazer, ela já sente para que ela está aqui nesse universo, o que é que ela queria estar fazendo nesse momento, mas às vezes não faz. Não está fazendo ainda por medo de passar necessidade, de faltar dinheiro, alguma coisa assim. Só que outra coisa que é fato, gente, quando a gente tem um propósito de alma já feito, contrato assinado, e você começa a se distanciar desse contrato, porque está muito aqui na Matrix, está muito ligado às coisas da 3D, e você tem um outro trabalho, e você precisa continuar nesse trabalho porque você acha que vai sentir, vai faltar dinheiro, alguma coisa assim. Se você teima nisso, uma hora ou outra, o universo tira isso de você, para que você volte para o seu contrato. Então, por mais que a gente queira forçar que as coisas aconteçam do jeito que a gente queira, se existe um pré-contrato ali já firmado, para você fazer algo, se você já tem um propósito, o universo vai forçar você voltar para aquilo de um jeito ou de outro, sabe? Em algum momento você vai precisar ir. E se a única coisa que te prende para você não ir para esse caminho for, sei lá, um trabalho, ou for um local, for coisas, apegos aqui da 3D, o universo tira. E eu sou prova viva que tira mesmo, sabe? Então, assim, não tem como, sabe? Quando é pra gente fazer aquilo que a gente veio fazer nesse planeta, as coisas acontecem, as coisas são forçadas a acontecer. E... peraí, deixa eu só ver que tem 2 comentários, só para não perder. O primeiro, Assis, não é sobre tiragem, tá bom, querida? Eu acho que a sua pergunta é se é sobre tiragem de cartas, adivinhação. Então, a live não é sobre esse assunto. E Ana, foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que acidentar, ficar 8 meses em cama, tá vendo? É assim, sabe? E assim, a maioria das vezes não é nem o universo, para falar a verdade. É a nossa própria alma que força situações acontecendo em nossa vida para que a gente volte para aquilo que foi o nosso combinado, né? Porque existe algo muito grande por trás daquilo, é um propósito. O propósito não é propósito, missão, não é algo derradeiro, assim, não é algo à toa. Você veio para fazer aquilo para ajudar muitas pessoas, né? Você veio para fazer a diferença. E hoje sigo meu propósito, sou apaixonada com tudo que faço. Olha que maravilha. Nossa, é tão bom, né? O sentimento quando a gente tá ali, que a gente encontra o nosso eixo e fala, não, agora sim eu estou no caminho certo, né? Aí tudo se abre, um mundo novo se abre pra gente e você não sente mais falta de nada. Aí você realmente está ali no caminho certo, você encontrou seu rumo na vida, né? E o universo ajuda. Então, às vezes a gente pensa assim, mas se eu for seguir esse caminho, vai faltar isso, vou, sei lá, vou morar na rua, vai acontecer alguma coisa. O universo, ele dá um jeito, sabe? A partir do momento que você faz a escolha correta, as portas se abrem de outras formas, outras coisas vão acontecendo. O que só trava os processos ali se a gente teima. E quando a gente teima, aí realmente fica muito difícil, assim. As coisas só vão se dificultando cada vez mais. Mas se a gente consegue ter essa força ali de conseguir bater de frente com o mundo à volta, porque vai ter, às vezes tem julgamentos, né, quando você quer seguir o que seu coração quer. Então, se você consegue bater de frente com quem está à sua volta ali, tentando te parar e seguir nisso, isso vai voltar. E nem é o propósito, assim, nem é a mensagem principal, mas isso volta para você, sabe? Tudo que a gente faz de bom para o mundo, para as pessoas à nossa volta, animais, plantas, enfim, seja o que for, volta pra gente. E a paz, eu acho que é o mais importante. O sentimento de paz que vem é uma coisa maravilhosa. Como abre as portas e apresenta umas alinhas na vida da gente. Oh, meu Deus. Não sou eu não, Ana. Eu só
canalizo aqui, nem, assim, foi você. Tudo isso foi você mesmo, a sua força, a sua vontade de mudar, de voltar, né, para o seu propósito de alma que está trazendo tantas maravilhas para sua vida agora, sabe? E eu sou só instrumento deles, eu só estou aqui canalizando o que eles pedem, então eu não fiz nada, foi tudo você mesmo, tá? Tá, vamos lá, que eu acho que eu já estou saindo um pouco do tema. Não está saindo, mas tem muita coisa ainda para falar, então vamos focar, né? Tá, então, tem vezes que a pessoa ela vai pensar assim, mas o meu propósito, assim, aquilo que eu quero para mim, nem existe. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar isso se eu nem existe isso aqui ainda na matéria? Então, se não existe, com certeza você, a sua alma já sabe o que é isso e vai ser pioneira nesse assunto, nesse tempo. Então, não é porque algo não existe que não é para você fazer. Aí entra as profissões da nova terra, né? Então, vai vir muita criança com essas ideias de coisas novas que a gente nunca ouviu falar. Então, os pais, principalmente aí quem já tem seus pequenininhos, os pais, os avós tal, não se assustem quando essas crianças começarem a crescer e começarem a trazer informações de coisas que vocês nunca viram na vida, de vontade, de plano, de fazer, de criar coisas que vocês nunca imaginaram ter essa oportunidade de ser criado, sabe? Isso faz parte do íntimo dessas crianças, elas já vieram com esse acordo para trazer essa nova visão para o planeta, essas novas formas de trabalhar, e elas vêm com tudo para trazer isso. Então, agora, no presente, se você está com um sentimento ali de algo, só que você nunca viu, alguma tecnologia nova, alguma coisa nova, alguma parte voltada para a genética nova, que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca falou sobre isso, né? Biomedicina, alguma coisa assim, provavelmente é porque você tem a solução dentro de si sobre esse assunto e você veio para implantar essa nova visão para o mundo, para o planeta em si. Gi, não é sobre tiragens, tá bom, querida? A live é sobre outro assunto. A gente está falando sobre propósito de vida e as novas profissões do futuro, tá bom? Não é sobre tiragens, não é sobre adivinhação, mas fique à vontade. Qualquer dúvida sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, se você quiser perguntar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Vamos lá? Vamos ver onde que eu parei. Tá, então no planeta 5D, que é o que a gente tá, o que tá rolando agora nesse momento, né, a transição planetária, a gente tá saindo de um planeta 3D e indo para um planeta 5D. É muito bom reforçar isso, é 5D na consciência, tá? O planeta, a consciência dele passa a ser de quinta dimensão e a nossa consciência também passa a ser uma consciência... eu não vou conseguir falar esse nome, não. A espiritualidade queria que eu falasse o nome aqui, mas eu não vou conseguir falar, que ele é difícil. De quinta dimensão, mas eu vou falar assim. Eu sei que vai enrolar minha língua, eu não vou conseguir falar. Mas, então, a nossa consciência está mudando, a nossa consciência está sendo elevada, modificada, e vibrando nessa nova energia, pensando dessa nova forma, a gente vai ver que coisas que existiam antes já não batem com essa nova fase do planeta e vai ser necessário modificações. E isso inclui também as nossas profissões, né? As profissões que existem. Muito das profissões que existem hoje, né, na sua grande maioria, que é um pouco mais braçal, que dá para ser substituída por máquinas, na sua grande maioria vai ser, tá, gente? Isso é o que a espiritualidade traz, assim. Então, tudo aquilo que tem como, né, que é um pouco mais braçal, é um pouco mais de contato ali e tal, tudo isso vai mudar. Então, para a nova fase do planeta, muito disso vai ser feito por máquinas. Ok, isso aí a gente já imaginava que poderia acontecer, né?
Então vai vir muitas pessoas que vão estar prontas para operar essas máquinas. Essa é parte das informações, isso é o mais simples de tudo, né? Assim, o mais básico. Mas também vai ter coisas que têm a ver com as modificações do planeta. Por exemplo, na parte de veterinária, os animais eles também estão sendo modificados assim como a gente. Então, eles estão sofrendo modificações nos chakras, eles estão... chakras que antes neles estavam adormecidos estão começando a despertar. Então, eles vão ter uma nova forma de sentir o mundo, de fazer coisas ali nas vidinhas deles. E tudo isso vai ser sentido por nós, a gente vai notar isso. E isso pode também, ligando, né, com o dono e tal, pode ser necessário um olhar diferente em relação à medicina veterinária. Então, vai chegar novos profissionais com esse olhar diferente para isso, né? E vai conseguir ligar também informações. Então, na nova fase do planeta, o mundo espiritual vai estar muito próximo das coisas relacionadas à matéria. Vão estar ligados, um vai estar ligado ao outro. Então, tanto na medicina, como medicina veterinária, medicina humana e outros setores também, muito genética, muito biomedicina, vai pegar muito a questão da união do espiritual, né, dos mundos superiores. Eles vão canalizar muitas informações para esses profissionais eles vão se abrir para isso, então não vai ter mais aquela coisa de Deus, para médico Deus não existe. Não, eles estão sendo modificados já, eles estão passando já pelo despertar espiritual. E esses médicos, eles já estão com um olhar diferente em relação a tudo isso. E os novos que vão surgir daqui para frente, eles também já vão estar com esse olhar diferente. E aqueles que não mudarem esse olhar, certamente eles não vão ficar nesse planeta, sabe? Eles vão ir para um planeta ainda de terceira dimensão também, dentro da visão deles de mundo. Porque eles não tiveram modificação de consciência. E assim, uma coisa é deixar muito claro. Modificar a nossa consciência não tem nada a ver com inteligência, tá? Com mental. Mental é uma coisa e consciência é outra. Podem estar ligados? Podem, mas um não mexe no outro. Então, pessoas que são muito inteligentes, mas elas não conseguiram ter essa elevação de consciência ainda nelas, acaba que elas não vão conseguir modificar muita coisa, né? Elas vão ter inteligência, mas elas não vão estar com as janelas dessa consciência aberta para que chegue essas novas informações. E todas as pessoas com esse despertar de consciência, com essa modificação, né, consciencial, é essa palavra? Eu não consigo falar a palavra que eles estão falando para mim falar, mas essa mudança de consciência, essas pessoas, elas vão estar ligadas à intuição, sabe? Intuição vai ser uma das ferramentas muito importantes para elas nessa próxima fase do planeta. Então, tudo que elas forem fazer, o primeiro momento ali, o primeiro feeling vai ser na intuição. E com base nessa intuição, aí vai vir as outras informações e vai ocorrer as modificações que precisam ocorrer, né? Então, na parte veterinária, vai ser necessária uma nova linguagem em relação aos animais, né? A forma que se lida com os animais, a forma que a gente enxerga esses animais, entender o que eles têm de comunicação também, vai ter uma fase, vai ter isso muito latente ali para os próximos passos do planeta. Na medicina, como foi falado, né, vai ter técnicas espirituais que vão andar em conjunto com as técnicas aqui do plano físico, relacionado à medicina. Para as terapias, né, todo o âmbito holístico vai pegar muito nessa nova fase do planeta. Eu acho que vai ser uma das grandes profissões que vai reinar, assim, tudo relacionado a psicologia, mas tudo focado ali nas terapias holísticas, sabe? Vai vir com tudo também nessa nova fase do planeta.
Então isso vai vir por nós, em parte vai vir por nós também, mas mais ainda a gente vai sentir com mais força vindo dos nossos filhos e dos nossos netos. Eles que vão pegar com tudo, eles já vão vir com esses contratos já prontinho para acontecer, né? Isso, a parte holística já está bastante, né? Já tem muita gente com novas profissões voltadas nesse meio, né? Nesse ramo holístico. E isso vai aumentar cada vez mais, né? E vai unir isso a outras profissões. Essa que é a parte legal, sabe? A gente vai ver, porque hoje está muito separado, né? Assim, hoje ainda, infelizmente, existe os médicos, né? Os processos aqui da 3D e a parte holística separada. Eles não se misturam. Mas no futuro é para se misturar. Então, um vai contribuir com o outro ali para passar tudo que precisa ser passado e feito e tudo mais. Então, assim, uma coisa muito forte que eles pedem é confiar na intuição, porque muita informação vai vir por intuição em todas. Não é que as profissões que existem hoje vão deixar de existir de uma vez, vai ser aos poucos. E conforme essas pessoas que já estão nessas profissões, elas forem ouvindo a sua intuição e trazendo novas coisas, isso vai se modificando mais facilmente. E faz parte dos processos de evolução, né? Do mesmo jeito que no passado a gente teve a evolução industrial e outras coisas que rolaram, a gente está numa nova fase de evolução agora, né? São uma nova, na parte profissional, né? Digamos, é um novo meio de ver as profissões que vão surgir, que estão surgindo já. E essas modificações vão acontecer também para profissões que já existem, né? Elas vão ser modificadas e vão chegar novas, totalmente diferentes, que aí entra o que a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, da questão da pessoa ter uma ideia totalmente nova, que ela nunca viu lugar nenhum, que ela não sabe nem qual que é o nome que ela bota naquilo, mas o que é aquilo? É a alma dela já querendo trazer, né, as novas funções, as novas coisas, que é para a nova fase do planeta, né? Então, por isso a espiritualidade pede muito para a gente ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso coração e lembrar do que a gente fazia ali na infância, tá? Por isso, né, que já tem alguns vídeos lá no canal, mais antigos, que a gente fala muito sobre as crianças, né, que é a nova, que o futuro desse planeta está muito na questão das crianças, que essas crianças elas vão trazer muita informação. As crianças que estão chegando agora, que estão começando a se desenvolver, as que vão chegar ainda, crianças cristal, diamante, arco-íris. Então é essa turminha aí que vai dar um show, né, de demonstração, de mudança de forma de ver a vida, de fazer as coisas. Então tudo, profissões em todos os âmbitos. A gente entrou um pouco aqui na parte de ciências, né? Mas não vai ficar só nisso, vai ser um pouquinho em cada âmbito diferente, sabe? Vai pegar também em humanas, vai pegar em outras partes também. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? E eu vou ver se eu lembro de colocar na descrição, eu vou salvar depois essa live lá no canal, eu vou ver se eu consigo colocar na descrição qual que foi o vídeo que fala sobre as crianças, né? Que as crianças é a nova face do planeta. Vou ver se eu consigo lembrar, vou ver se eu consigo saber qual dos vídeos que tem vários vídeos lá falando sobre crianças. Mas todos os vídeos que falam lá no canal sobre crianças são muito importantes, porque elas são a base para a nova fase do planeta, né? Então, eu vou ver se eu consigo encontrar qual desses vídeos que eu vou colocar na descrição quando salvar no YouTube, no canal. Tá, vamos lá. Então, e assim, nós como pais, nós vamos ser os orientadores dessas crianças, né? Até nesse outro vídeo que eu precisava falar, fala muito sobre isso, esse outro vídeo que eu precisava achar, né? Que nós, muito desse trabalho aqui que eu tô fazendo, vindo aqui, fazendo essas lives com vocês aqui, ou os vídeos lá no canal, isso aqui, os conteúdos para os pais dessas crianças, para auxiliar os pais ou as pessoas que de alguma forma têm contato com essas crianças, ou vai ter contato em algum momento com os pais dessas crianças, sabe? Tudo isso daqui é com foco
na orientação desses pequenininhos que vai chegar. Porque eu lembro que lá em 2022 a espiritualidade falou isso muito claro para mim, que seria necessário, ia chegar um momento que eu ia fazer um trabalho, assim, ia ter um trabalho muito grande com as crianças índigo. Aí eu ficava pensando, isso não entrava na minha cabeça, sabe, gente? Eu ficava assim, gente, mas... Aí eu fui pesquisar, né? Qual foi o ano que as crianças índigos começou a nascer, né? Aí lá falava, a partir de 79. Aí eu ficava assim, gente, mas peraí. Se o trabalho é com criança, e é criança índigo, então não é com criança, porque as crianças índigo nasceu na década de 80, já tá tudo velho agora, assim, já tem mais de 20, né? Bem mais que de 20. Então como que o trabalho vai ser com crianças? Aí eu não entrava na minha cabeça. Aí, conforme o tempo foi passando, eles foram me explicando, né? Conforme a consciência foi abrindo também, né? Porque antigamente era bem travadinha a consciência aqui, né? Bem no início. Não quer dizer que eu tô 100% também, ainda tem muita coisa a ser aprendida. Mas eu ficava sem entender, né? Como assim que eu vou trabalhar com crianças, que é para passar mensagem para criança índigo, se essas crianças, na verdade, já tá tudo adulta agora, né? Aí eles explicavam, não, Aline... criança, todos vocês são crianças. Para a espiritualidade, todos nós somos crianças. E aí eu ficava, aí começou a cair a ficha, né? Então, tipo, todos nós temos a nossa criança interna. Então, realmente, todos nós somos crianças. Aí, às vezes, eles dividem dessa forma, crianças índigo, cristal, arco-íris, né, diamante, mas é só uma forma deles de dividir. Aí que começou a vir um entendimento que eu ia precisar passar essas informações para essas crianças, que são crianças, mas são, né? Já estão todas adultas, índigo, que são os pais dos pequenininhos que ainda iam vir. Que eram eles que precisavam ter esses conhecimentos para auxiliar no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças. Por quê? Porque esses pequenininhos que vão chegar, eles já precisam vir sem traumas, sabe, sem amarras. Essas crianças, elas precisam vir trabalhadas de uma forma diferente que a gente foi, porque a gente teve, na nossa criação, a gente teve muito bloqueio, né? A gente cresceu com muito bloqueio, a gente cresceu com muita crença dominante, a gente não tinha acesso a informações sobre consciência, sobre desenvolvimento do nosso eu interno, de onde a gente poderia chegar, né? Que a gente... De onde nós viemos, né, realmente ali, a gente não tinha essas informações. Então, a gente acabava ficando muito amarrado, muito preso, e a gente não conseguia desenvolver quem nós realmente somos. Então, a gente entender isso agora é um auxílio para esses pequenininhos, porque a gente já vai trazer uma bagagem diferente para eles. A gente não vai permitir que essas crianças venham com amarras. Elas vão ser crianças diferentes. Elas vão vir com uma nova criação, porque esses pais já entenderam que não é porque eles viveram aquilo que eles precisam continuar repassando essa corrente, sabe? Então, demorou um pouquinho, mas eu entendi qual que era a mensagem. E era para isso, sabe? Esse trabalho, e é para isso que eu tô aqui, e vamos embora, que eu nem sei como que eu entrei nessa parte da conversa, mas só para se ter uma ideia ali do entendimento. Então tá, outras profissões que vão entrar, que vão acontecer. Essas aqui, algumas dessas aqui, se vocês pesquisarem na internet, vocês já vão ter informações que elas já estão existindo, tá? Não é tão lá pra frente, não. Elas já estão na grade das faculdades, né? As novas, as faculdades já estão olhando essas profissões, já estão trabalhando nisso para o futuro, tá? Então, tecnologias voltadas para o domínio das IAs. Porque às vezes a gente pensa, deixa eu só beber uma água, gente. Às vezes a gente pensa que IA é problema, né? E muitas vezes vai ser assim, tem momentos que vai ser meio problemático, sim, a IA. Porque a gente... É um negócio que acabou de chegar, então ainda está tendo as suas modificações, tem gente que está usando da forma errada e tudo mais. Mas não é para IA ser um problema, tá? Boa noite, Serdelei. Serdelei, a live, a gente está conversando sobre como saber nosso propósito e as profissões do futuro, tá bom?
Aí, se caso você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode ficar à vontade de perguntar. Vai ouvindo aqui que a gente tal, caso surgir alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Eu não sei se é essa a sua pergunta, tá? Então tá, vamos lá. Então, as IAs, elas não vieram para ser um problema, sabe? A IA não é para ser um problema, mas ela precisa ter um controle, ela precisa ter profissionais que vão saber lidar com isso e aí, bem daí, vai surgir essas tecnologias daí, para poder se controlar, para poder ter, né, uma forma ali correta de se lidar com isso. Outra profissão que vai vir profissões voltadas para o domínio da impressão 3D. É 3D mesmo, né? Isso, 3D. Só que assim, o que muda, né? A impressão 3D, até então a gente conhece só aquela que é feita com material, né, que é derivado de um plástico, onde se cria ali objetos e tudo mais. Já está começando a surgir algumas modificações, algumas coisas, onde se cria outras coisas utilizando a tecnologia 3D, né? Além dessa que a gente já conhece, que é mais comum, que é mais simplesinha, né, que tem. Então, já está tendo estudos para se criar compostos orgânicos utilizando 3D. Né? Então, imagina isso para o futuro. Tem tecnologias para se criar outras coisas, outros objetos que não sejam bem de plástico para dentro dessa tecnologia 3D. Então, vai ser necessário profissionais que dominem isso e que tragam essas novas ideias e as novas formas de agir para que isso dê certo, sabe? Essas novas ideias deem certo. Porque se fala na possibilidade de criar até uma carne em 3D, né? Sei lá, fez alguma modificação ali e tal para se criar uma carne que não é derivada de um animal, né? É um negócio orgânico ali e tal. E ela entra como 3D. Então, como que isso vai funcionar? Né? Como que isso... O que dá para se tirar disso? Será que dá para se fazer algum tipo de órgão com isso? Sabe? É alguma das perguntas que vai vir para o futuro. E vai precisar de profissionais estudando sobre isso, né? Então, é outra opção, eu só estou trazendo algumas ideias aqui para se entender. Porque, assim, as lives aqui, as informações que a espiritualidade traz, eles sempre pedem para trazer muitos exemplos para facilitar o entendimento. Porque tem muita gente que fala um monte de coisa da parte espiritual e tal, mas fala assim como teoria. Mas para o entendimento, como que a gente faz, né? Então, é mais fácil alcançar esse entendimento se a gente traz algum exemplo. E lá no passado, na verdade, eles falaram até que eu ia viver algumas situações aí, e realmente eu vivi, para poder servir de base para lá no futuro, quando precisasse falar dessas situações, eu ia conseguir explicar direitinho, porque eu passei na tora aquilo lá. Né? Tem muitos vídeos lá no canal já falando sobre isso. Eu fui meio que o ratinho ali, a cobaia ali, para poder passar por tudo aquilo, né? Eita, que a voz tá. Precisava passar por tudo aquilo para descobrir como é que funcionava a paulada ali, os trem, para depois vir aqui explicar, né, como que aconteceu, o que aconteceu comigo e o que eu fiz que no final deu certo. Então, muitas vezes eles vão pedir esses exemplos, que seja passado esses exemplos, e eles mesmos passam esses exemplos para poder facilitar aqui o entendimento. Outra coisa, né, isso aqui, nossa gente, isso aqui vai ser muito grande. Profissões voltadas para a área da genética. Nossa, até a luz ali da penteadeira começou a piscar agora. Para quem já viu as lives aqui antes, sabe como é que funciona a minha vida aqui com as luzes. Dependendo das informações que são passadas, algumas antes era vela, às vezes é lâmpada, enfim, começa a piscar para poder confirmar, principalmente quando é uma informação muito importante. E nesse momento, na hora que eu falei na parte genética, a lâmpada estava quietinha. Foi só falar genética aqui, as novas profissões nessa parte, ela já começou a vibrar ali.
Então, isso aqui, eles colocaram muito forte. Profissões na área, modificações na área de genética e biologia vai aumentar muito e todas elas vão estar interligadas, misturadas de alguma forma com as técnicas que a própria espiritualidade vai trazer. Então, assim, para o futuro, se fala muito, no presente a gente fala muito sobre a questão de vidas extraterrestres, né? Que a gente está começando a ter contato com seres fora da Terra, eles estão vindo para o planeta, eles estão permitindo serem vistos, coisas do tipo. Só que ainda é muito... fica muito na tela da imaginação até o momento. Tem muita gente que não acredita e tal. Mas no futuro, a gente vai... Sabe aqueles filmes... qual que é o nome, hein? Filmes do futuro, cibernéticos, não sei, alguma coisa assim, onde os profissionais da saúde estão lá trabalhando tal, e junto com eles tem seres de outros planetas ali também trabalhando, todo mundo junto, misturado. Isso vai ser comum, sabe? Se eles não tiverem ali de forma física, e assim, como a gente está mudando a nossa consciência para a quinta dimensão, vai ser mais fácil para a gente visualizar esses seres. Porque os seres que vibrarem também na quinta dimensão, a gente vai conseguir ver sem problema. Talvez a gente não consiga ver seres que tiverem numa consciência mais elevada. Pode ser que não, mas seres ainda dentro da quinta dimensão, a gente vai conseguir ver sem problema. E já assim, spoiler para a semana que vem, a gente vai falar sobre esse assunto, sabe? Eles já falaram, eles já pediram esse assunto para a semana que vem. Bem assim, para se explicar o que vai ser essa quinta dimensão com exemplos na Tora, tá? Já fica aqui de spoiler para a próxima semana. Então tá, voltando. No futuro, a gente vai trabalhar diretamente com esses seres, ou seja, de forma telepática, tá? Eles passando as informações aqui de forma telepática para os profissionais que trabalham na linha ali na parte genética, medicina e tudo mais, podem receber isso de forma telepática, ou eles vão estar ali nos consultórios, nos locais, de forma física ou de forma etérica, onde a gente não vai ver o corpo físico, mas a gente vai conseguir ver ali de forma etérica esses seres. Eu falo a gente, mas assim, os profissionais, né, que estiverem trabalhando com eles ali, eles vão estar presentes. E vão ser, sim, seres de outros planetas. Não estamos falando aqui de somente espíritos aqui do nosso planeta. Nós estamos falando de seres de outros planetas que vão estar aqui junto com a gente misturados, sabe? Que vai estar auxiliando nisso tudo. Isso é fato. Não é uma história de um filme... Qual que era o filme que tinha essas cenas assim? Eu acho que era MIB, né? Que tinha essas paradas meio loucas. Não vai ser só filme. E nunca é só filme, na verdade, né? Os filmes, eles preparam a gente para essas informações. Porque tudo tem um porquê, tudo vem de algo. Então, vai acontecer assim no futuro. E genética é muito importante porque, primeiro, nossa própria modificação, né? A modificação que está ocorrendo no nosso DNA. E dentro dessas modificações vai ocorrer outras também que vão auxiliar para o nosso futuro em relação a doenças, a problemas que existem no presente, que não vão existir no futuro. Um exemplo claríssimo é a questão do câncer. Não é para existir esse problema lá na frente, sabe? Não é uma doença que é para continuar, é para ser findada. Então vai ter estudos nessa área. Mas além dos estudos nessa área, vai ter os nossos próprios estudos internos. Porque, para quem não sabe, tudo que acontece no nosso corpo tem uma origem, vem de alguma coisa, né? É o nosso corpo gritando algo, né? E o câncer, ele está muito ligado a mágoas, às coisas internas que a pessoa vai condensando ali dentro dela, segurando. De tanto ela segurar aquilo e condensar dentro dela, vira uma massa, vira um corpo físico mesmo. Aí é o câncer, né? Tumor e tudo mais. Então, tem essa questão, tá? Sendo modificado, e junto os estudos da medicina. Vai unir tudo isso. E a genética vai ser assim, eles já me mostraram, eles já me falaram que genética vai pegar com tudo nas próximas fases do planeta. Vamos lá. E genética não só para humanos, tá? Essa parte de genética e biologia vai englobar tudo. Então vai ser genética voltada para humanos, mas também para animais e também na questão das plantas, modificações nas plantas, para o bem, nada de forma negativa, não é modificações para trazer um resultado ruim para a gente, é para trazer algo bom,
para uma nova fase melhor desse planeta. As próprias terapias e estudos holísticos que existem hoje vão ser modificados, vai ter uma abrangência também maior, então vai ter novas tecnologias voltadas para isso, o estudo vai aumentar muito mais, tá? Tecnologias voltadas ao algoritmos, até a parte de internet, proteção de dados, cibersegurança, tudo isso vai ser modificado também nessa nova fase do planeta. Não vai ficar tão fácil as coisas erradas que acontecem agora para o futuro, não é para ficar tão fácil assim. Então vai vir muitos estudos para isso, para poder cortar isso pela raiz. Tanto vão cortar porque o plano da espiritualidade é que todos aqueles seres que não condizem com a energia da 5D, da consciência 5D, não vai ficar no planeta, né? Vão ser retirados de alguma forma. E as pessoas que têm essa consciência dentro da quinta dimensão, né, dentro essa nova forma de pensar e de viver, são pessoas que vão buscar justiça. Elas vão pensar sempre no outro, assim, naquela imagem de eu não quero para o outro, não quero que seja feito contra mim, sabe? Então vai ter muito essa consciência de pensar no próximo de verdade, não só da boca para fora. Então, a justiça vai vir com todos, são pessoas que vão ter essa questão da justiça muito forte, todos que já estiverem ali despertos para 5D, então não vai ter tanta coisa errada, não é nem para ter mesmo, sabe? É para poder tirar, sabe? É uma nova fase do planeta, então novas consciências vão estar aí para modificar, né, essa forma de viver e de fazer as coisas. E, por conta disso, vai ajudar, né, na parte da cibersegurança, vai ser até mais tranquilo para eles e vai ter muito mais, né, para poder se cortar pela raiz esses problemas que podem vir a surgir. Tudo isso vai ser muito levado a sério, tá? Oi, deixa eu ver qual que é o seu nome. Perlano? Aí, eu acho que é esse. Não é sobre tiragens, tá bom? Não é sobre tiragens de cartas, se for sua pergunta, e nem sobre adivinhação. A live é sobre outro assunto. A gente tá falando aqui sobre propósito e sobre as profissões do futuro. Quais vão ser essas novas profissões, tá bom? Mas fica à vontade, qualquer dúvida, pode perguntar. Vamos lá, que mais? Deixa eu ver. Em humanas, na parte de humanas, vai pegar muito profissões voltadas para o bem-estar e a saúde no âmbito digital, porque, assim, querendo ou não, a tecnologia, né, a internet ainda está muito aí. Já tem um pouco disso agora, mas está bem no início. E isso vai ser muito forte, vamos pensar muito sobre isso, na questão do vício mesmo, né? As pessoas viciadas demais na internet, nessa nova fase do planeta, na parte de humanas e da saúde, vai vir muita coisa, psicologia, psiquiatria, para auxiliar essas pessoas que tiverem problemas nessa parte, nesse tipo de vício, tá? E outros vícios que podem surgir aí, ligados à tecnologia, né? Ligados à informática. Que a gente tá vendo que tem, né? Que tá bem na cara aí, o tanto que tem, na verdade. Outra questão muito importante que vai pegar para as crianças do Nova Terra, essas crianças, elas vão vir já com essa consciência elevada. Mas elas precisam ser trabalhadas. Então, elas vão passar por escola, tal. E na escola vai se ver a necessidade de novas matérias, novos estudos voltados especificamente para essa elevação de consciência. Então, vai ser necessário profissionais que dominem a questão da consciência, né? A diferenciação que existe entre o consciente, o subconsciente. Vai ter matérias específicas para isso, tá? Ai, meu Deus, deu uma piscada aqui na luz. Gente, será que isso é confirmação do que eu acabei de falar? Que susto. Mas estão aqui, só foi uma piscada, vamos lá. Então, vai ter muitas profissões voltadas
muitas profissões, vai ter profissões voltadas para esse tipo de orientação nas escolas, sabe? Deixa eu só puxar aqui o bichinho que ele tava mexendo ali na coisa da luz. Talvez foi ele que piscou a luz, né? Então, vai ser muito importante isso nessa fase, sabe? Essas crianças, elas vão ser trabalhadas na escola do jeito correto que eram para ser. Sabe quando a gente para assim e fala assim, nossa, mas por que não tem esse tipo de matéria na escola para poder já trazer uma visão diferente para as crianças, né? Matérias na parte de economia, né? Ou ensinando essas crianças a lidarem com dinheiro. Tudo isso vai ter no Nova Fase do Planeta, porque vai ser trago profissionais que dominam isso. E aí entra o propósito, né? Então, se você, nesse momento, você tem muita vontade de dar aula, por exemplo, eu estou usando um exemplo aqui para você ter uma ideia, você tem muita vontade de dar aula, você tem muita vontade de lidar com crianças, mas você não queria ter que lidar com essas matérias que todos nós já conhecemos, você queria ensinar outra coisa que você domina, e você sabe que é importante isso que você domina, porém ainda não existe ninguém falando sobre isso. Certamente você é esse novo profissional que vai trazer essas novas matérias para as escolas nessa nova fase do planeta. Essa modificação, né, que vai ocorrer. Oi, Marcele, boa noite para todo mundo. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Aí vamos falar um pouquinho sobre origens, né? É uma pergunta que a gente fala, porque tem gente que faz muito a pergunta de qual que é o meu propósito? Aí tem outras pessoas que fazem a pergunta assim, quem sou? Quem eu sou nesse mundo? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Só que assim, uma coisa é fato, como a gente estava conversando até aqui, todos que estão aqui têm um propósito. Todos que estão aqui vieram para a mudança do planeta. Nesse momento, todos que estão encarnados aqui é para a mudança do planeta. Cielo, se não for sobre tiragens de carta, talvez eu consiga, tá? Pode fazer a sua pergunta. Se for sobre alguma coisa relacionada à espiritualidade. Boa noite, Michael. Tá bom? Fiquem à vontade. Qualquer coisa podem perguntar. Tá, vamos lá. Então, todos que estão aqui nesse momento veio com contratos, tá? É sobre tiragens? Se for sobre tiragens, eu não consigo, que a live não é sobre tiragens de carta. É sobre outras coisas. Aí é sobre... O Maicon tá perguntando se seria sobre tiragem, né? Se vai ficar junto um dia e tal. Então, nesse caso, eu não consigo ajudar. Porque eu não sei, eu não faço adivinhação, não faço tiragens, tá bom? Tá, voltando aqui no assunto, mas qualquer dúvida sobre a live aqui, sobre outras coisas, pode perguntar. Então, para poder entender sobre isso, sobre qual é o que você veio fazer no planeta, primeiro ter essa consciência que todo mundo que está encarnado aqui agora é para modificação, faz parte dos planos da modificação desse planeta. Então, com certeza, a sua vida aqui não é à toa. Você você não tem um propósito, você tem um porquê também. Se não for algo relacionado a tudo à sua volta, pode ser algo na sua família, algo no local onde você vive, por perto, mas de alguma forma você veio para ajudar esse mundo, sabe? Todos que estão aqui agora veio para isso, veio para mudar alguma coisa nesse mundo. E voltar lá no conhecimento dentro de nós, né? Assim, buscar conhecimento sobre as nossas sombras. Para quem tem dificuldade sobre isso, tem muitos vídeos lá no canal explicando questão de sombra, questão de crenças dominantes, curas, como notar as curas na vida, como entrar em contato com essas curas. Tudo isso tem lá no canal, tem informações, tem um link na bio, tem muitos vídeos voltados para isso lá, tá? Então, todos nós estamos aqui por algum motivo, a gente deve prestar atenção nisso para buscar ali informações, olhar o que a nossa criança gostava, o que tinha a nossa fixação,
o que era, que foi o que a gente conversou no início da live, né? O que a gente mais gostava de fazer na nossa infância. Ali tem respostas, tá? Outra forma que ajuda muito para quem ainda não conseguiu ter ideia do que está fazendo nesse mundo é buscar tanto a numerologia ou, né, o mapa astrológico. Os dois têm respostas. Na numerologia existe a nossa... Ai, gente, fugiu o nome. Sempre foge o nome, gente. Que tem o número, que é muito importante, que é a soma da nossa data de nascimento. O dia, o mês e o ano. Eu acho que é destino. Se eu não me engano, é o nosso número de destino. O nosso número de destino, quando você encontra qual é esse número, ele é um belo de um mapa. Mapa seria a palavra? Um manual, digamos. Um manual do que você é e o que você veio fazer nesse planeta, tá? Então, se você encontrar ali o seu número de destino, já é meio caminho andado para você conseguir entender o que você está fazendo aqui. Aí você vai ligar outros pontos aí no meio disso tudo. Buscar um mapa astral também facilita muito, sabe? Vou trazer um exemplo aqui, porque eu entendi, né, a partir do momento que foi rolando aqui a abertura da mediunidade, né, que eles começaram a conversar comigo, que eles começaram a explicar que eu ia ter que passar por algumas coisas, eu ia ter que viver os treinatórios, e descobrir como é que eu ia sair do fundo do poço, né, como é que eu ia passar por aquelas situações. Aí quando eu descobrisse tudo aquilo, que era para vir aqui no canal, né, no futuro, mais à frente, fazer os vídeos no canal explicando como sair daquilo, como sair dos problemas, né, das coisas lascadas que iam acontecendo. Então, quando eles estavam passando sobre isso, eu ainda não sabia direito qual que era o meu propósito, né? Eu sabia que eles falavam que era para fazer isso, mas eu não sabia direito como. Deixa eu só tirar um negócio aqui da tela, porque deu 1 hora de live e o TikTok já manda mensagem. Então, até então eu não sabia. Mas aí depois eu fui ligando pontos. O meu mapa astral tem muito signo de Sagitário. E Sagitário são os grandes professores do zodíaco ali, né? Eles estão muito ligados a conhecimento, eles gostam dessa questão de passar o conhecimento para frente, né? Então, aí eu já fui ligando outro ponto, né? Tá, tinha que fazer os vídeos sobre coisas que aconteceu comigo, para repassar o conhecimento. Lá no meu mapa astral tem muito Sagitário. Então, também, repassar conhecimento, né? Vir trazer informações, conhecimento. Além disso, eu tenho Aquário também no mapa, então pega muito a questão de ser um pouquinho fora da caixa. Então, eu sabia que tinha que passar conhecimentos, mas talvez não era da mesma forma que as outras pessoas passavam, né? Talvez a abrangência seria diferente ali, a forma de falar seria diferente, então já auxiliou. Aí, para selar com tudo isso, meu número de destino é o número 9. O número 9, ele tem uma coisa ali de... a vida não ser para mim, sabe? Assim, minha forma de viver, o meu trabalho, aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz vibrar, tá ligado ao outro, tá ligado a outras pessoas, animais, enfim, coisas à minha volta. É poder passar conhecimento para outros à volta. Então, todas as pessoas que têm um 9, normalmente são pessoas, ali como linha de destino, né? Destino, são pessoas que vão viver a vida toda ou em filantropia, né, ou alguma coisa que sempre vai ser ligado para o outro, sabe? Ela vai viver a vida dela em prol das outras pessoas, né? Às vezes pode ser um líder religioso, alguma coisa assim, mas sempre para o outro, né? Então, aí eu caí a ficha, né? Eu fui ligando os pontos, eu entendi. Fora outras coisas que foram acontecendo também, né? Mas eu fui entendendo que esse era o propósito, né? Minha vida aqui era para passar informações, era para passar os conhecimentos que eles queriam que eu trouxesse, né, de forma canalizada aqui e tal, porque eu não faço nada, eu não sou nada aqui, a única coisa que eu faço é passar o que eles pedem que seja passado, assim, para vocês aqui. Então, foi ligando pontos que eu cheguei, né, ao meu propósito de vida, né? E esses pontos eram isso. E tem o detalhe da criança, né? Quando criança, eu adorava dar aula para as bonecas. Só que eu não queria ensinar as coisas normais de uma escola. Eu queria ensinar coisas diferentes. Eu queria conversar sobre outras coisas, entendem?
Então, no fundo a gente sabe o que a gente veio fazer nesse planeta. No fundo todos nós sabemos do propósito, né? E ter isso em mãos, assim, ter esse entendimento ajuda demais. Sara vai ser influenciadora em que ano? Não sei, Santos, mas eu tô torcendo muito por ela, tá? Eu não sei quem é a Sara, mas eu espero que ela seja uma baita de uma influenciadora, ela ajude muita gente, assim, não sei se é no canal, se é no TikTok, mas eu tô aqui torcendo por ela, tá? Para que ela seja muito feliz nesse caminho que ela escolheu, se ela já está trabalhando com isso. Não é fácil, que a gente sabe, assim, que lidar com a internet é um caminho que a gente precisa ser bem resiliente e tal, mas não pode desistir. Fala para a Sara, não sei se é você mesmo que é a Sara, continua, firme e forte, que o foco nem é no tempo, tá? Você não deve focar no tempo em que as coisas vão acontecer. Foca naquilo que você ama fazer. Se você estiver na internet, passando os seus conhecimentos, fazendo aquilo que você ama, isso vai voltar para você em algum momento, sabe? No tempo certo, isso vai amadurecer e vai voltar para você, tá? Mas aí o foco tem que ser naquilo que você ama fazer, tá? E isso também é propósito, tá? Sabe? Que provavelmente você também está seguindo seu propósito e você também veio fazer a diferença nesse planeta. Provavelmente você também está trazendo... Ai, a voz indo embora. Você também está trazendo conhecimentos que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, se esse é seu foco, você está fazendo o que você ama, que o foco principal nem é a questão da fama e do dinheiro, mas sim é aquilo que você ama fazer, você é feliz. Colocar uma câmera na sua frente, colocar ali a luzinha atrás, te deixa feliz, te deixa alegre e te faz vibrar, tá fazendo aquilo, desiste não, tá? Que uma hora ou outra você vai conseguir aquilo, o reconhecimento vai voltar, porque o universo às vezes ele precisa de um pouco de tempo para amadurecer as coisas, né, nas nossas vidas, mas uma hora ou outra isso vai dar frutos, tá bom? Eu tô aqui torcendo para ti. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá, sobre a questão do poder da mente, né, ser explicado nas escolas, já foi falado. Sobre o poder do subconsciente, consciente, tudo mais. Vai chegar um momento que as nossas crianças vão saber sobre isso, tá? Elas vão ter acesso a essas informações, vai ter profissionais que vão ajudar elas, tá bom? Como funciona? Assim, eu não sei se você tá achando que é tiragens de carta. Não é sobre tiragens, tá? A live aqui a gente tá falando sobre propósito de vida e sobre as profissões do futuro, tá bom? Aí, se caso você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar. Mas eu não faço tiragens e nem adivinhação, tá bom? Vamos lá, o que mais? Tá, já tá finalizando também, já deu uma hora de live, né? E o outro caminho é voltar pro coração. Nosso coração, ele tem a resposta de tudo, a nossa intuição sempre vai nos orientar, vai nos levar para o caminho certo. Então, a gente precisa ouvir os dois, os três, né? O nosso coração, a nossa intuição e a nossa criança, que a gente vai estar no caminho certo. E voltando lá na pergunta do início da live, se perguntar, né? Se todo salário fosse igual, qual profissão você escolheria? Aonde que você estaria, né? Você mudaria da onde você está agora e você ia estar onde? Trabalhando com o quê? Essa é uma boa pergunta para poder a gente já começar a entender ali onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer da nossa vida. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final, todo mundo que passou, todo mundo que interagiu, curtiu, conversou aqui comigo, trouxe as suas perguntas. Muito legal, muito obrigada pela interação de todos vocês. Essa live ela vai ser salva depois no canal do YouTube. Quem quiser assistir ela toda depois, vai ter o link lá na bio do TikTok, tá? Pro canal do YouTube.
Lá no canal do YouTube também tem o grupo Filhos da Lua e do Sol, onde a gente conversa sobre questões da espiritualidade. Às vezes eles pedem para trazer algumas mensagens canalizadas. A gente conversa sobre o que está rolando, né, no mundo. Oi, Ana. Ah, sim. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada pelo elogio. Tô aqui por vocês, tá? Isso que me faz feliz, assim, o que me faz vibrar, que me traz energia, tá aqui conversando com vocês, trazendo essas informações. É esse que é o meu alimento, assim. Esse é o valor que me deixa feliz, né? Assim como na pergunta do início da live. Então, assim, para quem quiser entrar no WhatsApp, no grupo, para a gente conversar lá também, sempre tá trazendo coisas, sempre a espiritualidade pede para trazer alguns temas, algumas coisas são conversadas lá primeiro, depois vem para cá para virar live. Então, podem entrar também, tá lá no canal do YouTube, na bio lá no início do canal tem o link pro WhatsApp. Essa live vai ser salva lá. Até a próxima. Já sei que na semana que vem também vai ser um assunto muito importante que eles pedem para conversar. Daqui para frente, essas últimas lives, todos os assuntos, eles vêm com uma importância muito maior. Não é que é uma importância maior, mas eles estão pegando mais nessas questões porque a modificação das pessoas está muito rápida. As pessoas estão despertando de uma forma muito rápida e eles precisam que essas informações venham logo para todos. Todo mundo tem acesso a isso. Todos que estiverem preparados para absorver aquilo ali. Então, por isso que nessas próximas lives, meio que teve uns downloads aí, sei lá, vai vir mais coisas, assim, bem específicas. Então, ficar sempre de olho e tal, vamos ir entrando ali nas que já foi, nas que já aconteceram. Amanhã mesmo eu tô liberando uma lá no canal do YouTube da semana passada, que não deu tempo para liberar antes, mas amanhã eu já libero. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, é sobre isso, tá? E muito obrigado para quem esteve até o final. Depois assistam a live completa lá no canal. Até a próxima. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Na próxima semana a gente está aqui de novo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.